espíritos orientam Kardec a discutir sobre a questão da evolução, afirmando que o átomo será anjo, assim como o anjo já foi átomo. Isso mostra um encadeamento do processo evolutivo em vários níveis diferentes. Até a questão do mineral é uma questão altamente complexa, que alguns até não aceitam. É uma questão mais difícil de entender, apesar de haver uma informação de André Luiz no livro Evolução e Evolução, comenta algo próximo, mas fica muito difícil para o nosso estágio evolutivo a gente fazer ilações a esse respeito. Mas, com certeza, o próprio Leon Denis, no Problema do Ser Legislador, e no Invisível também, comenta sobre essa questão do processo evolutivo. Mas, com certeza, a partir do vegetal não há dúvidas em relação a isso. O que acontece é que no vegetal você não tem a individualização, você não tem o processo de formação do espírito, ainda está se dando. O princípio inteligente vai se individualizar totalmente a partir do reino animal, e aí tem uma longa evolução do reino animal caminhando para o reino hominal. Mas o fato é que a evolução anímica, que Gabriel Delano chamou de evolução anímica, a evolução da alma, ela passa por vários reinos, por várias etapas, e é uma evolução muito longínqua. A questão do karma só ocorre a partir do reino nominal. A questão do karma só ocorre a partir do reino nominal. Porque a lei de causa e efeito, a partir de então, começa a ser aplicada de uma forma mais efetiva. Porque nós só geramos um karma negativo a partir do momento que temos consciência de que não devemos agir daquela forma. Que os nossos valores morais que estão inscritos na nossa própria consciência, através da evolução intelecto-moral que nós fizemos anteriormente, estabelecem como atos equivocados. A partir daí, quando nós inserimos nesse erro, perante a nossa própria consciência, perante a lei de Deus em nós, aí você cria um desequilíbrio espiritual, perispiritual e físico. E isso vai gerar alguma repercussão, cuja principal variável é o tempo. Essa repercussão, na verdade, acontece a partir do momento que a pessoa já aceitou a ideia de fazer. Mas, do ponto de vista mais concreto, e a nossa sensibilidade, principalmente enquanto encarnados, é muito grosseira, do ponto de vista mais concreto, existem repercussões mais rápidas, imediatas, e existem repercussões mais lentas e graduais, mais demoradas. Então, o átomo será anjo, assim como o anjo já foi átomo. Essa frase, ela explica o processo evolutivo pelo simples motivo do quê? Por um motivo principal. Porque o espírito não regride. O espírito não regride, o espírito não volta e não perde as aquisições prévias. Por que o espírito não regride jamais? São os pontos capitais do espiritismo. O espírito não regride. E que é extremamente consolador para nós. Por que o espírito não regride? Porque a memória espiritual é total. Se a memória espiritual é total, mesmo que fisicamente a gente não lembre de todos os eventos, a memória das principais conquistas, a aquisição é total. A partir desse momento, tudo que nós vivenciamos, tudo que nós adquirimos de fato, a gente não perde. O que é corroborado, inclusive, por Jesus. Guardai o vosso tesouro onde as traças não corroem e os ladrões não roubam. Não é só mérito no mundo espiritual para a vida depois da morte, vai para o céu, não é isso. É que você guarda aquilo para as futuras vidas, para sempre, para as futuras etapas encarnatórias. Então a memória espiritual, ela é total. E como ela é total, você, no decorrer do tempo, você não vai, no futuro, ter menos bagagem que você tem hoje. Você vai ter sempre mais. Agora, por invigilância, você pode estar numa situação espiritual de maior comprometimento. Isso é diferente. Você pode estar numa situação que você não vigiou, não orou, e pelo uso indevido do próprio livre-arbítrio, você ofendeu as leis de Deus porque você se ofendeu.
agredindo os postulados de Deus que já estavam na sua consciência. Aí você cria um desequilíbrio. Então você pode estar numa situação mais comprometida, mas não com uma bagagem de conquistas menor, porque no tempo a gente vai aprofundando essas conquistas. O que acontece é que aquele que aproveita melhor o tempo faz mais em um tempo menor. Então ele cresce mais rapidamente e encontra a felicidade mais rapidamente e se desenvolve mais rapidamente. Então, poderíamos perguntar, fora a memória espiritual, qual o outro principal mecanismo pelo qual a lei de evolução funciona? O outro mecanismo pelo qual a lei de evolução funciona é a lei de causa e efeito. Porque é como Raul Teixeira diz, eu faço bem, isso traz felicidade. Né? Ou o próprio Divaldo, o bem faz bem a quem o pratica. Eu faço bem, isso traz um bem-estar. A minha consciência é o meu coração. Na hora que eu vou me tornar uma pessoa mais sensível, eu vou reparando que a felicidade vem no momento em que eu vivencio o bem. Porque às vezes os vícios, as paixões, a influência da matéria faz com que nós priorizemos as questões materiais para sermos felizes. Só que isso é uma ilusão do sentido. Isso funciona num determinado nível. E depois, a médio e longo prazo, a gente nota que não traz uma realização sustentável. Né? Então a lei de causa e efeito faz com que todo o amor que nós plantamos, nós mais cedo ou mais tarde colhemos. Então a repetição da lei de causa e efeito, a repetição das vivências, faz com que nós raciocinemos sobre como nos tornarmos felizes, pessoas felizes. Então, como todo mundo quer ser feliz, porque essa busca da felicidade é intrínseca ao mundo divino, você faz o bem, aí você colhe o bem. Mas é uma felicidade sutil, não significa ter todas as felicidades do mundo, essa coisa da ilusão. Se você comete um erro, você colhe as consequências espirituais desse erro. Às vezes a colheita é mais brutal, mais imediata, mais rápida, mais intensa, e às vezes é mais sutil, você não se dá conta, porque você não está no nível para perceber, mas bem. E isso a médio e longo prazo faz com que você note que o bem faz bem, que o pratica e torna a pessoa feliz. Então, o segundo motivo para te empurrar para melhorar suas atitudes, porque todo mundo quer ser feliz. Isso foi a própria divindade que colocou em nós, todo mundo caminha para a perfeição. O terceiro mecanismo pelo qual todos nós avançamos para a evolução é a reencarnação. É o mecanismo das vidas sucessivas no corpo físico. É a reencarnação também chamada palingenesia ou renascimento. É a mesma coisa. O que é a reencarnação? É você voltar para o corpo de carne para vivenciar uma nova experiência, esquecendo, predominantemente, há pessoas que se lembram, mas a maioria das pessoas esquecendo dos eventos, mas trazendo a bagagem das conquistas. Você esquece dos episódios, dos fatos, do dia a dia, da rotina, mas não da conquista. Né? Quando renasce um gênio igual Albert Einstein, é porque ele trabalhou antes. Não precisa ele lembrar dos fatos, ele tem aquela facilidade. O pingo aí, como diz o pessoal, o pingo aí, ele capta as coisas, ele se desenvolve com uma velocidade muito maior que um Isaac Newton. O cara vê muito além do que nós enxergamos, porque ele traz essa facilidade que foi conquistada através do esforço pessoal dele em outras ocasiões. Então ele vem com aquela facilidade. Então eu não lembro do dia a dia do pré, quando eu estudei o pré. Não lembro de algumas passagens muito esparsas, muito difusas, mas eu sei ler e escrever. E isso me beneficiou para fazer outras coisas. E o fato de saber hoje que você ler e escrever é uma comprovação de que eu passei por lá. Assim funciona a reencarnação. O importante não é o dia a dia, os eventos pequenos do dia a dia. O importante é a conquista, a essência da conquista que nós vamos levar para sempre. Bom, nesse contexto, entender esse mecanismo de evolução, a gente lembra da questão 132, os objetivos da reencarnação. São basicamente dois: a evolução espiritual individual da criatura e contribuir no processo da obra da criação, ajudar a obra da criação. E aí, obviamente, nós temos essas duas funções. O que eu tenho que fazer na minha vida? Eu tenho que melhorar intelectualmente e moralmente. O que mais eu tenho que fazer? Eu tenho que ajudar o mundo a melhorar. Eu tenho que ajudar a minha família a melhorar espiritualmente. Eu tenho que ajudar a sociedade. Eu tenho que ajudar a melhorar o mundo que eu vou levar e que os meus amigos, as pessoas que eu tenho contato, o meu próximo, vão levar, mas também ajudar o mundo que as novas gerações vão pegar e depois que eu vou retomar.
quando nós voltarmos em outras futuras experiências físicas. Mas nós temos muita dificuldade em fazer isso. E aí a gente lembra de André Luiz, tanto em Missionários da Luz como Evolução em Dois Mundos. Ele diz o seguinte, que há dois tipos de experiências reencarnatórias. Há aquela experiência meramente evolutiva para espíritos ainda grosseiros, ou seja, o espírito é um espírito atrasado, ele precisa vir para a vida, ele precisa vir, ele está cheio de problemas, ele tem uma série de dificuldades, então ele precisa vir, ele precisa reencarnar, porque a luta da vida ensina, porque a vida não é um mar de lágrimas, não podemos ser masoquistas, mas a luta, mas existe um nível de dificuldade, de esforço, sim, para todos. Porque Deus faz cair a chuva sobre bons e maus e nascer o sol sobre justos e injustos. Então todo mundo vivencia a doença, vivencia a luta pelo trabalho, a questão do sustento material, os problemas de relacionamento, a velhice, a morte, ou a morte antes da velhice, o que também não deixa de ser traumático para o próprio espírito e para os entes queridos que ficam. Então a vida não é uma colônia de férias para ninguém, mesmo para aqueles que teoricamente, analisando superficialmente, tem uma vida mais fácil do que a gente, porque tem muita gente que tem uma vida muito mais difícil também. Mas a vida é um curso, e é um curso que traz um certo desgaste. Então o que acontece? Quando o indivíduo é muito grosseiro, quando o indivíduo tem uma série de problemas, quando ele é um espírito preguiçoso, que não adquiriu valor no passado, ou é um espírito jovem, cuja bagagem é menor, o planejamento espiritual reencarnatório é menor, que não precisa ser tão elaborado. Quando o espírito já tem uma certa bagagem, já tem uma certa condição, já adquiriu um pouco nas diferentes áreas de atuação do espírito imortal e das atuações que ele pode ter no mundo físico, aí o planejamento já é um pouco mais elaborado, porque a pessoa pode atuar em diferentes níveis dentro da vida. Ela pode ter sua atuação no campo religioso, na casa espírita, para nós espíritos, mas poderia ser em outras áreas. Ela pode ter sua atuação no campo profissional, que é importante para a contribuição para a sociedade. Ela pode ter uma atuação importante no campo familiar. E quanto mais é preparada a pessoa, mais versátil, mais amplo são as possibilidades dela atuar. Então, o planejamento reencarnatório é mais complicado dos mentores, é mais complexo. E aí surge uma questão importante, a chamada morte espiritual, que é o que Kardec diz no Obras Póstumas. No Obras Póstumas tem um texto muito interessante que é morte espiritual. Kardec diz que a gente tem muito medo de morrer, né? A gente tem um medo ancestral, que tem vários motivos. Manuel Florino de Miranda, no livro de Paulo Franco, no livro Temas da Vida e da Morte, tem uma mensagem muito interessante intitulada Medo da Morte, que discute por que a gente tem medo de morrer e as várias causas que influenciam isso. Mas enfim, mas a questão é, Kardec deixa claro que a gente morre para valer quando a gente nasce. Do ponto de vista espiritual, a gente morre muito mais quando a gente nasce aqui no corpo físico do que quando a gente desencarna. Porque quando você desencarna, é um choque, sem dúvida, é um período de perturbação, mas você lembra da sua vida, você passa um período de perturbação, você dorme, você entra numa espécie de coma espiritual, pode ser maior, pode ser menor, você não sabe o que está acontecendo. Isso varia de tempo e de intensidade, de nível de perturbação, dependendo das suas condições, dos seus méritos, do seu esclarecimento a respeito da vida espiritual, etc. Mas quando passa tudo isso, você lembra quem você foi, pelo menos nessa encarnação. A maioria das pessoas vai continuar nesse momento imediato após a desencarnação, sem lembrar das outras vidas, mas dessa a gente lembra. Então você está no seu corpo espiritual, no seu perispírito, e você lembra quem você é nessa encarnação. Você lembra o que você estava fazendo. Você vê que alguma coisa mudou, alguma coisa está diferente, às vezes varia o tempo que você percebe se você desencarnou ou não, mas você nota. Isso acontece. Quando a gente reencarna, não. Você veio num corpo muito pequenininho, passa 9 meses de gestação, onde o espírito lento e gradualmente vai perdendo a consciência de si, o que causa muita angústia para os espíritos no processo de encarnação, e que torna, segundo o livro dos espíritos, o processo de reencarnar mais doloroso na grande maioria das vezes do que desencarnar. Aí você passa por 9 meses, você entra numa fase que você está frágil fisicamente, totalmente dependente dos seus pais e do amor da sua família.
desses espíritos que assumiram essa tarefa gigantesca de ser mentor espiritual encarnado, que é a tarefa dos pais, que é acompanhar esse ser encarnante nesse processo, que é uma tarefa de altíssima responsabilidade e grande mérito quando bem cumprido. Então, só que o que acontece? Como o indivíduo esqueceu, ele dá uma apagada nessa memória dos fatos, ele é uma massa muito suscetível de novas impressões, de renovação. Daí a importância da educação da criança. Por isso que o ser humano tem uma infância e uma adolescência maior do que todos os outros animais. Porque a espiritualidade, a divindade planejou isso justamente para que ele pudesse crescer espiritualmente nesse processo educacional, para ter esse processo de reelaboração, de aprender mais e melhor e rever os pontos negativos. Aí quando chega a idade de 14 anos, como diz André Luiz, no capítulo Epífise, a glândula pineal, de Missionários da Luz, eclode um pouco das tendências, né, nesse início da adolescência, eclode um pouco das tendências do passado. E aí ocorre um choque entre as tendências que estão manifestando com mais força do passado e a educação e as experiências culturais e sociais vividas na presente encarnação, que é onde, a partir dos 14, 15, 16, vai ter esse choque para a formação da nova personalidade e para as realizações que cabem à vida adulta. Então, esse processo reencarnatório não é fácil, e isso faz aquilo que Hermínio Miranda chama de conflito entre a individualidade e a personalidade, algo que os psicólogos chamam de conflito entre o si mesmo, o self, e o ego, alguma coisa do tipo. Mas Hermínio, numa linguagem mais espírita propriamente, ele fala conflito da individualidade com a personalidade. A personalidade é como eu sou nesta encarnação. A individualidade é a bagagem do meu espírito propriamente dito, ou do eu superior, do eu espírito, né? Para não cometer o erro, falar o meu espírito. Então, eu superior, a individualidade é a bagagem que eu tenho. A personalidade é como eu me manifesto aqui e agora, no mundo físico. E aí depende das condições de saúde do meu corpo físico, das condições de favorecimento, do processo educacional, das influências morais que eu sou e de como eu estou agindo, como eu estou usando o meu livre-arbítrio em relação a isso. É interessante, por exemplo, o caso, só para a gente ter uma ideia, Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo já era um missionário do bem. Ele era católico, praticante, presidente da Sociedade de São Vicente de Paulo, em Sacramento, Minas Gerais, no começo do século, e era já um missionário do bem. Mas, na hora que ele lê, porque o seu tio Mariano me emprestou para ele o livro depois da morte de Aldemir, ele vira a noite em claro e lê o livro, eclode a individualidade. Ou seja, por mais que ele já fosse um missionário do bem, ele não estava manifestando ainda, em toda a sua potencialidade, a bagagem espiritual que ele tinha. E a leitura de um livro, ele não viu o fenômeno, o espírito não materializou para ele, ele não teve uma evidência, ou seja, foi puramente intelectual. Ele leu o livro depois da morte de Aldemir e eclodiu a individualidade, e se tornou espírita na hora que terminou o livro. Pediu para ler mais uma vez, leu pela segunda vez com mais atenção, mas já estava transformado. Bezerra de Menezes, voltando para casa, no trabalho, no Rio de Janeiro, tinha recebido o presente, o Livro dos Espíritos. No processo de ler o Livro dos Espíritos, ele falou: eu sempre acreditei nisso, não sabia que isso existia. Eclode a individualidade, porque ele não era espírito, porque não tinha tido a oportunidade. É a personalidade. Ele lê aquele conteúdo e se convence numa leitura. Mesma coisa o próprio Leon Denis, quando ele comprou o Livro dos Espíritos, leu. Que é como se fosse uma estrada de Damasco, é como se fosse um encontro de Saulo. Saulo já tinha vários valores morais, mas estava perturbado, aquilo que Kardec, os mentores, chamam no Livro dos Espíritos, a influência da matéria. A matéria obscureceu, a pessoa se perdeu em algumas ilusões, interpretou errado, e a gente faz isso com muita frequência: a vaidade, os amigos, as influências, o processo educacional, o tradicionalismo. Mas dependendo do contexto, a personalidade está prevalecendo em relação à minha bagagem espiritual. Aí Saulo, por exemplo, teve que ter aquele processo. Jesus teve que dialogar com ele, apareceu para ele caiu até do cavalo. Só que aí o que aconteceu? A individualidade eclodiu. Aquele fenômeno levou ele a questionar tudo aquilo. E no próprio diabo ele já chama Jesus de Senhor. Ele estava indo perseguir Ananias, que era discípulo de Jesus. No
próprio diabo já vê que está errado. Mas é um método drástico. Ele estava cego, né? Então, Estevão é muito interessante, porque Estevão foi contemporâneo de Jesus, mas naquele tempo não tinha internet, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada. Jesus morreu e Estevão não sabia que o Messias tinha vindo. Aí o que aconteceu? Ele encontra os apóstolos começam a explicar para ele que o Messias já tinha vindo, e ele se encanta com aquilo. E ele já era um missionário bem, sem dúvida nenhuma, mas ele estava em busca e eclode toda aquela bagagem do missionário que ele podia oferecer. Isso era um grande evangelizador, primeiro mais do cristianismo, e depois o próprio mentor espiritual de Paulo, na sua conversão, que ele se tornou uma espécie de mentor. Alguns dizem textualmente que ele se tornou um mentor espiritual de Paulo durante a trajetória de Paulo, ele que foi perseguido pelo próprio Paulo, né? Então o que acontece? Nós temos que tomar cuidado nesse conflito entre a nossa individualidade e a nossa personalidade, porque o contrário também acontece. O indivíduo começa bem, reencarna, tem uma família relativamente equilibrada, tem pessoas preocupadas com a sua educação, tem uma saúde, tem gente que ajuda, e ele começa bem. Ele começa bem na tarefa, começa bem nas suas realizações pessoais, chega um determinado momento, ele desvia, ele larga tudo, eclode a sombra, eclode os vícios do passado. Só que é importante a gente dar um detalhe: Deus não dá fardos pesados para os frágeis, é o que nos explica o Evangelho do Espiritismo. Deus não dá fardo maior, um peso maior do que a minha capacidade de carregá-lo. Então, quando a providência coloca um desafio na minha frente, é porque eu posso superá-lo. Por isso que o suicídio é um grande erro perante as leis de Deus. Porque nós podemos enfrentar, sim, nós temos condição de superar, com a ajuda de Deus, no meio da dificuldade, mas existe a providência divina para nos ajudar. Então, o que acontece? Muita gente começa bem, mas chega um momento que o livre-arbítrio é alicerce da lei de Deus. O livre-arbítrio, a liberdade de escolher, é base da lei de Deus. Então chega um momento que eu tenho a capacidade de escolher, eu escolho errado, por causa do meu livre-arbítrio. E aí eu perco. Eu deixo dentro desse processo de personalidade e individualidade que ecloda as minhas tendências negativas. Então, muitas vezes, por causa de um momento de vigilância, eu acabo perdendo uma série de oportunidades iluminativas, uma série de oportunidades evolutivas. Então nós temos que ter duas palavras em mente: a palavra consciência e a palavra responsabilidade. São duas palavras muito importantes, são dois significados, né? Dois termos que têm um significado muito importante para o nosso processo evolutivo: consciência e responsabilidade. Então veja bem, primeira coisa, tentar não fazer o mal a ninguém. Se eu não puder ajudar, eu vou tentar não prejudicar ninguém. Se eu não concordo, eu deixo o camarada seguir o seu caminho, mas eu não vou tentar prejudicar ninguém. Ou, se é possível, eu tento auxiliar, mas vou tentar não prejudicar ninguém. Viva e deixa viver. Deixa o camarada seguir o seu caminho sem prejudicá-lo. A não ser, é o que a codificação nos ensina, que revelar o escândalo de uma única pessoa seja fundamental para salvar várias que possam ser iludidas para aquele irmão. E aí, com todo respeito, com todo amor, que estão tentando uma tarefa difícil, porque nós não somos tão amorosos assim, mas aí é um dever nosso expor o escândalo, quando a queda de um pode gerar a queda de muitos outros irmãos. Mas, em princípio, não fazer o mal a ninguém. Não fazer o mal a ninguém. Num segundo momento, tentar fazer o bem. E tentar não violar nossa consciência. Sabendo que Sexto Destino, no final do Sexto Destino de André Luiz, o irmão Félix ensina uma coisa muito interessante. Aquele que errava mais, principalmente na área do ele está falando na área dos vícios, do apego à matéria, mas serve como uma generalização em erros gerais. Aquele que errava muito em intensidade e frequência, e hoje erra menos na intensidade e na frequência, já evoluiu. Então o que acontece? Eu era bruto, violento com a minha família 1 ou 2 vezes por dia. Se eu estou bruto e violento com a minha família 3 vezes por semana, eu melhorei. Porque o que acontece é o seguinte: a pessoa às vezes fala assim, não, eu vou melhorar.
E aí ela cria um processo de vigilância para não errar mais. O que às vezes funciona, muitos conseguem, mas a pessoa não consegue. Aí só que ela está se segurando, em 2 semanas ela não fez nada negativo. Na primeira queda, no primeiro momento que ela teve aquela explosão de ira, de paixão, de orgulho e tudo mais, tá vendo? Não adiantou nada. É claro que adiantou. Você ficou 2 semanas sem fazer. E agora, beleza, teve um momento, vamos lá, reequilíbrio, vamos ler, vamos recorrer ao Evangelho, vamos ler o Emmanuel, vamos ler a Denise, vamos nos alimentar desse pão espiritual. E aí Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, porque a gente não consegue viver só com comida. A vida é muito difícil. E é muito difícil no pão material, mas no pão espiritual também. A gente tem que ter motivação, boa vontade, força também. Então, no momento que eu caio, eu posso cair. E Deus vai me perdoar. Deus me perdoa. E eu tenho que me perdoar. Mas quando um amigo, um companheiro, e até um que não é amigo, né, erra comigo, eu tenho que lembrar que eu errei desse jeito. E que eu preciso de perdão também. E aí entra o Pai Nosso. Perdoai-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Há uma passagem muito interessante. Chegaram para o Chico Xavier e perguntaram para ele se João perguntaram para ele encaminhar para Emmanuel. Se João Batista era a reencarnação de Elias, né? Conforme a codificação deixa claro para nós, com base no próprio texto do Evangelho, se João Batista é a reencarnação de Elias, por que ele teve que perder a cabeça se o amor cobre a multidão dos pecados? Se a tarefa dele foi gigantesca para preparar. E grande parte dos apóstolos foram discípulos de João Batista, e quando ele via, ele encaminhou os apóstolos sem nenhuma vaidade, se sentir diminuído, muito pelo contrário. Ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele encaminhou os seus melhores discípulos para trabalharem com Jesus, que é muito bonito. Então ele preparou para que eles tivessem condição no nível que quando Jesus de Nazaré aparecesse. Ele sabia, ele estava ciente disso, e Jesus sabia que ele sabia, né? Eles eram primos, tinham alguns meses de diferença, e ele encaminhou. Então veja bem, perguntaram se ele fez esse trabalho de preparação dos caminhos de Jesus, por que ele teve que perder a cabeça para espiar o problema lá, quando ele teve aquela briga com o sacerdote de Baal na reencarnação com Elias? E aí Emmanuel dá uma resposta muito interessante. Ele diz o seguinte: que João Batista era um espírito muito rigoroso do ponto de vista da justiça, muito rigoroso. Também é que ele falava do Herodes, né? Aquele problema que tinha com a cunhada, aquela coisa toda, e ele era muito duro nesse aspecto da justiça. E aí Emmanuel falou assim, que pela personalidade dele, ele não é Deus, não é Jesus, não é o reino do céu, ele não se sentiria quites com a lei se ele não passasse por uma expiação dolorosa, muito associada, muito próxima da que ele proporcionou. Ele não se sentiria em paz com a sua própria consciência. Acontece algo parecido com o próprio irmão Félix, no final da obra Sete Destinos. Porque o irmão Félix cometeu um erro desse tamaninho lá atrás na encarnação. Só que ele, como ele era um mentor, era muito evoluído e tinha um nível de responsabilidade muito grande, ele achou que todo o grupo familiar que ele era mentor tinha caído em decorrência da queda dele lá de trás. Então ele decide reencarnar, porque por vários meses ele viu que não ia ter jeito, só ele reencarnando para tentar recuperar o grupo e para que ele se sentisse em paz com a própria consciência. E na verdade o erro dele foi bem pequenininho. Então o que acontece? Às vezes a pessoa se engana. A gente é assim, a gente adora se enganar. A gente se justifica, se defende, não enxerga o óbvio, porque Jesus, conhecedor, né, do ser humano, já falava: a gente enxerga o cisco no olho do outro, não vê uma trave no nosso. Né? João Evangelista deixa claro, ele sabia o que havia no coração do homem. Então às vezes a gente se engana. Para quê? Para não assumir a responsabilidade do erro maior que nós estamos fazendo. Só que o que vai acontecer? A gente está adiando uma dívida. Vai chegar o momento em que eu vou olhar para trás e vou falar assim: não, meu erro foi grande. E aí eu vou estar lá na frente, vou estar numa situação cheia de perspectiva e falei: não, tem que voltar para reajustar. E obviamente do lado de lá, essas questões são discutidas com muito mais clareza, com muito mais ênfase, principalmente se nós estamos numa colônia razoavelmente evoluída. Quanto mais porque a pessoa quer ir para uma colônia superior, todo mundo quer, mas quanto mais elevada é a colônia, mais vai incomodar para a gente, principalmente perante os outros,
os erros que nós cometemos, mais a gente vai se sentir incomodado, porque todo mundo percebe. A gente traz aquela mancha espiritual que corresponde, que repercute no nosso perispírito. Então, nós temos que ter essa consciência para quê? Para aproveitar o nosso tempo, para aproveitar a nossa vida. Dr. Elias Barbosa, que desencarnou acho que em 2011, acho que no ano passado, quase retrasado, né? Mas acho que foi 2011, há pouco tempo, foi um grande parceiro do Chico Xavier. Ele comenta uma experiência que ele teve com o Chico. Ele diz que ele tinha 3 grandes objetivos na vida. E ele conseguiu concluir os 3, mas em determinado momento ele achou que não. Ele queria ser um escritor espírita, ele queria ser médico, ele foi professor de português, fez letras primeiro, depois foi estudar medicina, e ele queria construir uma grande biblioteca para ajudar essas pessoas e tal, comunitária. Aí em determinado momento ele estava conversando com o Chico e falou assim: Chico, eu acho que vou desistir da biblioteca, não dá, não vai dar. E aí o Chico Xavier virou para ele e disse: mas por que não vai dar, meu filho? Ah, o Chico, o problema é que ele narrou a dificuldade. E aí o Chico falou assim: mas meu filho, saiba você o seguinte, o criminoso mais terrível, quando ele se decide por trabalhar no bem com Jesus, sinceramente, a justiça para de atuar nesse momento e começa a atuar a misericórdia divina. E nada lhe faltará. É muito bonito, porque quando eu assisti um seminário do Dr. Elias falando isso, e foi pouquinho antes dele desencarnar, eu lembrei de Jesus. Ele não citou, mas eu lembrei na hora, quando Jesus diz: procurar em primeiro lugar o reino dos céus e tudo mais lhe será dado para crescer. E obviamente a gente lembra da lei de justiça, amor e caridade, né? Não tem justiça sem ter amor e caridade, não tem amor e caridade sem ter justiça. Então nós estamos vivenciando um momento muito importante do ponto de vista evolutivo, e seremos sempre herdeiros de nós mesmos, porque continuaremos estudando lá de lá. No livro dos médicos tem uma passagem muito interessante, não sei se é o capítulo 3, o método, ou o capítulo 4, sistemas, da primeira parte. Acho que é o capítulo 4, sistemas, que o Lamennais, grande espírito, que é um grande contribuidor da palavra de espírito de verdade, ele diz o seguinte: o Kardec está discorrendo sobre o que é o perispírito, fazendo uma análise sobre o perispírito, e aí ele insere uma mensagem de Lamennais comentando sobre o perispírito. Aí ele comenta, explica, chega em um determinado momento e fala assim: e tem uma coisa, vocês estão estudando o perispírito e nós estamos estudando o espírito, porque nós estamos estudando e tem resposta que nós não temos. Nós, a falange do espírito, é verdade, ou seja, nós continuaremos estudando lá. Emmanuel, certa vez, ele foi entrevistado por Clementino Alencar, do Globo do Rio, e por outros jornalistas também. E aí foi 2 grandes trabalhos nesse sentido. E os jornalistas, isso no início, bem no início da trajetória de Chico Xavier e Pedro Leopoldo. E aí os jornalistas quiseram fazer alguns testes para ver a autenticidade do fenômeno mediúnico com o Chico, e o Chico perguntou para o Emmanuel se ele concordava, e o Emmanuel concordou. E aí foi feito, por exemplo, várias perguntas em inglês, vários questionamentos sobre espiritismo, sobre economia, sobre ciência, sobre tudo, em inglês. E o Chico não sabia uma palavra em inglês. E o Emmanuel psicografou através do Chico, né, escreveu através do Chico. E escreveu muito bem, respondeu com muita proficiência. Só que o Emmanuel errou num detalhezinho, um artigo definido, né? O THE, né, o D, né, o artigo definido em inglês, o Emmanuel errou. Porque, quando a gente começa a aprender inglês, é comum, porque no português tem dá, do, né? E no inglês muitas vezes some esse artigo definido. E o Emmanuel colocou no local onde seria, o certo seria não colocado, do ponto de vista da norma culta, da gramática inglesa. E aí o Espírito falou só de, né? O resto está tudo perfeito. Ele falou: mas o senhor errou de tal coisa. Aí o Chico pegou e tal, vou levar para o Emmanuel. Levou. Aí o Emmanuel deu a resposta: fala para o nosso irmão que ele está correto, eu estou errado. Mas que eu não tenho muita bagagem no inglês, estou fazendo uns cursos aqui para tentar melhorar. Então eu estou estudando. Então até isso, Emmanuel, tem razão, eu sou fraco em inglês, eu estou me esforçando aqui, estou fazendo uma escolinha de inglês aqui nas horas de folga, mas ainda estou muito ruim. Então a gente tem que notar o seguinte: nós continuaremos trabalhando, seja aqui, seja lá, a gente não sabe quando é a nossa desencarnação.
e nós seremos sempre herdeiros de nós mesmos, e o processo evolutivo vai continuar. Inclusive, não há polêmicas entre os espíritos que são superiores mesmo. Se você pegar e falar isso de verdade, não há polêmica, porque eles não vão falar uma coisa que discorde de outro. Primeiro que ele não vai ter a vaidade de falar uma coisa que ele não sabe. E alguns espíritos vão falar isso muito alto, só que a gente não sabe. A gente sabe pela codificação, mas se aparecer um espírito, a gente não sabe, a gente tem que avaliar o conteúdo da mensagem mediúnica. Mas os espíritos muito evoluídos, eles não discordam. Mas espíritos de evoluções relativas tem muita assunto que eles não sabem. E estão estudando, estão trabalhando nessa como a gente trabalha aqui. Então, teremos mais oportunidades de sermos mais felizes e termos mais realização se aproveitarmos as que a gente tem no dia de hoje. Somos herdeiros de nós mesmos e o aproveitamento do presente é que constrói o amanhã melhor. Seremos mais felizes amanhã se estivermos aproveitando mais o dia de hoje.